Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo da nossa Revista Espírita, mês de março de 1862, Conversas de Além Túmulo, o Sr. Jobard. Esse é o nosso terceiro encontro. É sobre as comunicações, então, desse espírito. Bom, fazendo aqui um retrospecto rápido, nós tivemos a primeira comunicação, lembrando que ele desencarna no final de outubro de 1861. No dia 8 de novembro, ele então se manifesta pela primeira vez através da senhora Costel, 8 de novembro de 1861, lá na própria sociedade. Ele traz ali algumas impressões iniciais, faz a sua apresentação, comenta sobre a preocupação da médium, através de quem ele tentava se comunicar, mas ela não permitia, não dava passividade ao espírito, por desconfiar que poderia ser algum espírito brincalhão, já que era tão recente a desencarnação do Sr. Jobard. E na sociedade, então, ele se manifesta espontaneamente, embora eles tivessem programado para fazer a evocação dele, né? O Sr. Jobard, que era então correspondente da revista da sociedade, né, lá na Bélgica, e trabalhava, né, era engenheiro, tinha ali uma posição dentro daquela sociedade. Ele então vai trazendo as primeiras impressões dele no dia 8 de novembro. No dia 11 de novembro, numa sessão particular, também com a senhora Costel, ele traz aqui mais algumas informações sobre tantas impressões que ele tinha sobre as comunicações também. O que ele via da presença dos espíritos ali próximo. Depois do dia 8, 11, agora dia 22 de novembro, ele continua trazendo ainda informações e começa então a ser questionado sobre as impressões, sobre as opiniões que ele tinha antes de encarnado, só a respeito da formação da Terra, a respeito de outras ideias que ele acabava absorvendo, juntando, combinando com a doutrina, o que trazia uma certa confusão e até uma certa preocupação. E no dia 24 de novembro, através agora lá em Bordeaux, numa outra cidade, através da senhora Casamajô, vem então aqui mais uma comunicação. E essa comunicação ela foi interessante, porque ele começa já meio rabugento, né? Perguntando se teria que falar tudo aquilo que já foi dito anteriormente, já que ele tinha ali um entendimento de que todas essas evocações que ele então recebia, eram para coletar informações, para saber as impressões que ele tinha como espírito. Então, nessa evocação, ele já trazia então um certo cansaço, né, de responder a essas questões. Teremos sempre que recomeçar? Então, muito bem, eis-me aqui. Porque quando ele responde isso, provavelmente foi em torno das palavras que foram ditas na evocação, pedindo para que ele se manifestasse, para que pudesse trazer orientações sobre o mundo espiritual, e ele já tinha falado isso anteriormente. Então, mas essa comunicação especial, ele acaba recebendo aqui algumas perguntas que são um pouco provocativas. Por exemplo, nós temos 28 questões entre todas que ele tinha respondido até então. Dessas 28, essa 18ª, ele comenta aqui então: falais, primeiro aqui em cima, né? Acabamos de saber da vossa morte. Como um dos campeões de nossa doutrina, poderíeis responder algumas das nossas perguntas? E ele coloca, né? Olha, eu não sei bem com quem estou, mas os espíritos me dizem que esse médium recebeu algumas mensagens
inseridas na revista que me agradaram, né? Então não era a primeira vez que a senhora Casamaju tinha enviado mensagens a Kardec. E ele coloca assim, algo aí interessante: não faz muito tempo que me ausentei da Terra. Dentro de alguns anos a ela voltarei para retomar o curso da missão que aí deveria cumprir, pois ela foi interrompida pelo anjo da libertação. Então, quando ele fala sobre essa missão, ela insiste, então, aqui, ou as pessoas que participaram daquela reunião, lá em Bordeaux, insistem nessa questão de saber que missão é essa. Falais de uma missão que deveria se realizar na Terra. Poderias torná-la conhecida? Missão de progresso intelectual e moral, em estado de germe. E aí então ele já começa a trazer aquela ideia de que ele queria acelerar a doutrina espírita, que seria então essa filosofia que traria essa transformação para o nosso mundo. E aí eles perguntaram, mas não seria rápido demais? Não prejudicaria a doutrina? Ele colocaria, né, que a vossa lentidão lhes deixaria ganhar terreno. Não gosto de passo vagaroso e pesado de tartaruga, prefiro o voo audacioso do rei dos ares. E aí Kardec traz uma observação dizendo que era um erro, falando exatamente que o Espiritismo estava conquistando espaço, estava evoluindo dentro do tempo que estava programado. E se fosse além disso, poderia trazer um prejuízo. Então essa foi a tônica dessa questão, que ele ficava insistindo nessa ideia de que ele tinha esse compromisso de querer fazer com que as coisas se acelerassem, que as coisas trouxessem revelações que fossem muito mais impactantes do que aquelas que vinham, né, naqueles passos em que o trabalho da sociedade vinha desenvolvendo. Na 21 a gente já comentou, né, podeis explicar os desígnios de Deus vos chamando antes do término de vossa missão? Ele coloca, não me aborreci, vejo e aprendo para estar mais forte quando soar a hora da luta. E aí ele vai comentando aqui também. E no final, ele se despede nessa questão, dizendo que dali ele iria para a sociedade para acompanhar a sessão que Kardec desenvolveria. E aqui então, sobre os desígnios, eles insistem, foi colocado, né, não respondestes a pergunta sobre os desígnios de Deus vos chamando antes do término de vossa missão. Foi colocado então, somos instrumentos adequados para ajudar os seus desígnios. Ele nos dobra a sua vontade e nos põe novamente em cena quando julga útil. Submetamo-nos, pois, aos seus desígnios, sem procurar aprofundá-los, porque ninguém tem o direito de rasgar o véu que oculta aos espíritos os decretos imutáveis. A Deus. Então aqui continua então esse mistério, né? No dia 20 de dezembro, através da senhora Dozon, lá em Passe, teve a evocação então, não sei por que me evocais, nada sou para vós, assim nada vos devo, né? Porque ele foi evocado por alguém com quem ele não tinha qualquer tipo de contato ou relação. A senhora Casamaju, ele ainda falava das publicações da revista que ele lia, se interessava pelo conteúdo que ela apresentava, mas nesse caso, nada veio. Mas de qualquer forma, né? Tá, o que eu posso fazer por vocês, bom embaixador? E na última, então, com efeito, o senhor Allan Kardec nos pediu que vos evocássemos com vista a controlar diversas comunicações vossas, comparando-as entre si. É um estudo e esperamos que vos presteis a isso, no interesse da ciência espírita, descrevendo a vossa situação e as vossas impressões desde que deixastes a Terra. Né? Então ele veio meio rabugento, mas depois, percebendo aqui que Kardec havia pedido para que evocasse, né, ele se tornou aqui um pouco mais dócil, né? E ele vai falando então sobre, eu não estava certo sobre tudo na vida terrestre, e começo a saber. Aí ele foi se depurando, minhas ideias chegavam a uma nova claridade, e ele desde já volta aos erros de minhas crenças. Né? E ele fala aqui algo interessante, né? Não sei ao certo
o que eu queria, a não ser uma vida melhor do que a que tinha. O Espiritismo me veio mostrá-la, e o mais esclarecido dos espíritas, que ergueu o véu da vida dos espíritos. Me ergueu o véu da vida dos espíritos. Nem foi a verdade quem o inspirou. E ele fala aqui sobre o livro dos espíritos. Coloca também que a mudança que se faz aos olhos dos evocadores nas comunicações do espírito Jobbar, né? Um comentário de Kardec que ele faz aqui depois. Em seguida, o mesmo médium recebeu uma comunicação espontânea, e aqui veio do espírito Verdade, que fala agora um pouquinho sobre a personalidade de Jobbar, né? Falando que ele era um espírito pesquisador, querendo subir, que as ideias pareciam-lhe num panorama mais acanhado, e que ele apresentava o espírito de curiosidade. Só que esse espírito de curiosidade acabavam, né? Dava essa sede que o impeliam a pesquisas que excediam o limite daquilo que Deus quer que saibais. Então não tentei, pois, arrancar o véu que cobre os mistérios de seu poder. Jobbar empunhou o arco e foi fulminado. Isso é um ensinamento. Né? Então aqui, bom dia, Dudu. Aqui a gente viu essa comunicação do Espírito Verdade falando exatamente sobre toda aquela questão envolvendo essa antecipação da desencarnação do Sr. Jobbar. Então aqui no dia 3 de janeiro agora, virando o ano 1862, através da Senhora Costel, nós começamos agora uma série de comunicações, uma série nova de comunicações, e vamos a ela. Então lá na Sociedade, 3 de janeiro de 1862, a médium Senhora Costel. Uma pequena nota que é colocado. O Sr. Jobbar manifestou-se várias vezes em casa do Sr. e da Sra. P., membros da sociedade. Uma vez, e sem que tivessem pensado nele, ele se mostrou espontaneamente a uma sonâmbula, que o descreveu de maneira muito exata e disse seu nome, embora jamais o tivesse conhecido. Tendo-se estabelecido uma conversa entre ele e o Sr. P., por intermédio da sonâmbula, o Sr. Jobbar lembrou diversas particularidades, de modo a não deixar qualquer dúvida quanto à sua identidade. Uma coisa, sobretudo, os havia chocado. É que, na única ocasião que o viram na sociedade, ele mantivera os olhos fixos neles, como se procurasse pessoas conhecidas, circunstância que haviam esquecido e que o espírito Jobbar lhes recordou por intermédio da sonâmbula. O senhor e a senhora P., que jamais haviam tido contato com ele em vida, desejavam saber o motivo da simpatia que lhes parecia manifestar. Foi com esse propósito que ele ditou a seguinte comunicação. Né? Então aqui, uma circunstância passada, que agora, através dessa comunicação com ele desencarnado, eles tornam de novo aquela situação para saber exatamente o porquê dela ter acontecido. Incrédulo, tu tinhas necessidade dessa confirmação da sonâmbula para acreditar em minha identidade. Ingrato, esqueceste-me durante muito tempo sob o pretexto de que os outros se recordam mais. Porém, deixemos as censuras e falemos. Abordemos o assunto para o qual me fizeste evocar. Posso explicar facilmente porque minha atenção se havia excitado à vista daquele casal que me era estranho, mas que uma espécie de instinto, de dupla vista, de presciência me levava a reconhecer. Depois de minha libertação, vi que nos tínhamos conhecido precedentemente, e eu voltei para eles. É a palavra. Começo a viver espiritualmente, mais tranquilo e menos perturbado pelas evocações por vias indiretas que choviam sobre mim. A moda impera, mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobbar ceder lugar a um outro, e eu estiver entrado no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios, e com isso entendo as inteligências que não esquecem, que me evoquem. Então aprofundemos questões tratadas
muito superficialmente, e o vosso Jobá, completamente transfigurado, vos poderá ser útil o que ele deseja de todo o coração. E ele então assina. Olha que coisa curiosa, né? Aquilo que a gente tinha comentado numa outra oportunidade. Naquela época, pelo fato de Kardec ter publicado aqueles livros, orientando as pessoas e até mesmo instigando aquela vontade de vivenciar as experiências mediúnicas, era uma grande febre naquele momento. A gente se lembra, né, que a própria doutrina espírita surgiu naquele período motivada pelas comunicações que aconteciam, pelos fenômenos que aconteciam nas casas, nos cafés, né, que era o caso das mesas girantes, por exemplo, e vários outros fenômenos que foram acontecendo. Então a doutrina, podemos dizer que ela é fruto dessa onda de manifestações que aconteceram, que fez com que Kardec, interessado em compreender esse fenômeno, acabou estudando e trazendo para nós o seu conteúdo filosófico, né? Então era uma febre. Então quando alguma personalidade desencarnava, ela era evocada por muitos grupos. A princípio por curiosidade, como o próprio Sr. Jobá mostrou aqui com a senhora Dozon, em impasse, quando perguntava, não te conheço, por que você está me evocando? Então, quer dizer, imaginemos quantas personalidades na época também foram evocadas, só que provavelmente muitas delas com evocações fúteis, e aquela febre de espíritos que se passavam por essas personalidades respondiam às questões de um modo jocoso, né, zombando daqueles que faziam a evocação acreditando que era sério, ou aqueles que evocavam com uma certa seriedade, mas não tinham profundidade, e tudo isso chegando ali ao conhecimento de Kardec, e ele simplesmente ignorava isso, nada disso foi publicado. Então Kardec, nós mesmos vimos, né, na revista, ele evocava, por exemplo, aqueles que eram sentenciados e executados na guilhotina, ele perguntava sobre isso, pessoas que apareciam no obituário que traziam alguma curiosidade ou alguma característica que poderia ser estudada, explorada no sentido de ser estudada, né? Então, quando o Sr. Jobá ele comenta sobre, quando ele diz assim para nós, começo a viver espiritualmente mais tranquilo e menos perturbado pelas evocações, por vias indiretas que choviam sobre mim. Então, olha que curioso que ele coloca, que é algo que dizia respeito àquele contexto da época. Nesse caso, por exemplo, imaginemos Kardec, depois dele ter desencarnado, quantos grupos evocaram Kardec para poder conversar com ele? Imaginemos se o Chico tivesse desencarnado naquela época, quantas e quantas seriam as tantas tentativas de comunicação com ele? Nesse período atual que nós vivemos, e esse entendimento que nós temos das comunicações mediúnicas, que elas devem ter ali bastante cuidado, que elas devem ser concentradas nas casas espíritas e tudo mais, e que não se deve fazer evocações simplesmente por curiosidade, por satisfações de curiosidade e tudo mais, o Chico teve ali uma certa tranquilidade, pelo menos no que dizia respeito às evocações, mas muitas preces chegavam até ele, preces que favoreciam o seu desembaraço, digamos assim, no início da sua desencarnação, e outras tantas preces que traziam aquele incômodo, preces com pedidos, preces com lamentações e coisa e tal, né? Então, imaginemos, por exemplo, né, desses grandes nomes que nós acompanhamos, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Chico Xavier, imaginemos se essas personalidades tivessem desencarnado naquela época. Como seriam, né, os grupos mediúnicos e essa chuva de evocações que muito mais incomodavam os espíritos do que traziam alguma coisa proveitosa. Né? Então, nos tempos atuais, as coisas são mais tranquilas no que diz respeito, pelo menos, né? Pois é, André, isso aqui é interessante, né? Se o Sr. Jobá, que era o Sr. Jobá,
sofria tudo isso, imaginemos essas personalidades, né? Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e outros grandes nomes, né, de pessoas conhecidas do meio religioso, do meio esportivo, cultural, presidentes, imperadores, etc, etc, né? Então isso era uma febre naquela época, porque esses grupos praticavam esse tipo de... praticavam a mediunidade, praticavam por praticar, digamos assim. Praticavam porque era possível, né? Seria ali a internet da época, você mandar ali um WhatsApp para as pessoas, porque sem qualquer motivo realmente construtivo. Então, esse detalhe que ele apresenta para nós é algo bastante interessante. E ele diz assim, né? A moda impera, mesmo entre os espíritos. Quando a moda jobar ceder lugar a outro, e eu tiver entrado no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios que me evoquem. Então, quando ele tiver essa tranquilidade, aí ele começa a se aproximar ou se reaproximar daqueles que ele considerava realmente amigos, e ele, sendo um estudioso da doutrina, percebia que essas comunicações se tornariam mais proveitosas dentro desses grupos que fazem essas pesquisas mais elevadas, aí então ele se aproximaria e procuraria ali inspirar aqueles grupos em fazer a evocação, ou ele mesmo se manifestaria espontaneamente, né? Então, aprofundaremos questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, vos poderá ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Então, uma comunicação bem curiosa, bem interessante que chega para nós. E depois, ao médium, a senhora Costel, ele traz, primeiro ele respondia essa questão, né, para o casal, que eles já tinham ali alguma simpatia, né, que embora eles não se reconhecessem naquele momento, mas depois ele traz, ao final dessa comunicação, ele diz, ao médium, senhora Costel, volto, deseja saber por que manifesto preferência por ti. Quando eu era mecânico, tu eras poeta, e te reconheci no hospital onde morreste, senhora. Então, mais uma vez, ele tinha esse contato com ela, esse interesse por ela, ou essa preferência por ela, pelo fato deles já terem tido um contato anterior. A gente lembra que, né, esses espíritos que conviviam nessa comunidade, é muito natural que eles tenham tido relações anteriores, né? Relações sociais, comerciais, familiares, afetivas, seja lá quais forem. Mas é natural, né? Todos eles viviam naquele local, eles voltam a se reencontrar, assim como nós, né? Porque nós ficamos imaginando que hoje eu nasci em São Paulo, fico imaginando que a minha reencarnação anterior teria sido na Europa. Por que na Europa? Por que não em São Paulo de novo? Que eu posso ter raízes profundas com essa comunidade, com esse ambiente, com esses eventos que dizem respeito à evolução aqui da minha cidade, do meu estado. Então é natural que eu volte a reencarnar aqui. Não tem por que ficar perambulando em várias partes do mundo, dificultando a minha evolução, já que eu tenho compromisso. A gente lembra, né, daquela mensagem que nós lemos lá no livro Obras Póstumas, que falava sobre as expiações terrestres. E essas expiações quer dizer, eu tenho relações com pessoas que eu encontrei nesse ambiente, eu pratiquei ações que acabou afetando essa comunidade onde eu vivo, então é muito natural que eu volte a reencarnar aqui para continuar vivenciando essas experiências até o momento em que eu, de fato, tenho apenas uma relação afetiva com o local ou com as pessoas, mas sem qualquer tipo de ligação que seja negativa, que precise ser reajustada tanto com pessoas como com lugar. Então aqui mais uma vez, eu te conheci naquele hospital onde morreste. Então, nossa, eles se reencontraram na reencarnação anterior, nada mais natural. E voltam a se reencontrar na doutrina espírita pelo fato de alimentarem ali interesses comuns em torno dessa questão da doutrina.
Apesar de que agora ele tenha reencarnado lá na Bélgica, mas a Bélgica, a França, tudo muito próximo. Então, por isso a gente vê esse detalhe que ele coloca. Agora, saindo então agora da Europa, a gente vai para Montreal, olha só. O Canadá agora, em 19 de dezembro de 1861, quer dizer, um pouco antes dessa mensagem anterior, né? Que eles, na edição aqui, eles mudaram a cronologia, né? A gente foi para janeiro, agora volta para dezembro. Então aqui, o senhor Henri Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao senhor Jobard, mas este não recebeu senão 2, pois a terceira chegara tarde demais. Só a primeira foi respondida. Tendo tomado conhecimento de sua morte pelos jornais, o senhor Lacroix recebeu comunicações de vários espíritos, assinadas por Voltaire, Volney, Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o senhor Jobard se encontrava muito bem. A revista Espírita acaba de afastar suas dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito Jobard, ao ser evocado, deu a seguinte comunicação, cuja exatidão pede ao senhor Lacroix que controlemos. Então, vamos ver aqui a comunicação. Meu caro mestre, como dizeis, morri, mas não estou morto, pois vos falo. Aqui é o senhor Jobard para o senhor Lacroix. Aqueles que se incumbiram de vos dizer que eu não havia falecido, talvez quisessem pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei o motivo por que agiram assim. Escrevei a Kardec e eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela mesa, mas, em todo caso, tentai e farei o que puder. As 2 cartas que recebi de vossa parte contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde sabereis como. Jobard assina aqui então. Então aqui em destaque, né? As 2 cartas dele contribuíram fortemente para me causar a morte. Então esse trecho está em destaque aqui no nosso texto. Vamos em frente aqui seguindo o texto. Seguindo as comunicações, né? Evocado a respeito, a 10 de janeiro, na Sociedade de Paris, o Sr. Jobard respondeu que se reconhecia como o autor da comunicação, mas que o suposto retrato feito a seguir não era ele, nem dele, o que acreditamos sem dificuldade, pois não se parece nem um pouco com ele. Aqui, quando fala o suposto retrato feito a seguir, a gente não tem essa imagem para poder saber, né? Feita aqui a pergunta, né? Como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas que recebestes? Então, isso foi 19 de dezembro, quando ele respondeu ao Sr. Lacroix, e agora, 20 dias depois, no dia 10 de janeiro, agora na sociedade com essa evocação, né, por causa da carta que o Sr. Lacroix tinha mandado para a sociedade, então voltaram a tocar nesse assunto. Então, como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas que recebestes? Não posso e nem quero dizer aqui senão uma coisa. A leitura dessas 2 cartas após a refeição determinou a congestão que me levou, ou, se preferir, que me libertou. Vamos seguindo. Observação. Enquanto o médium escrevia essa resposta, e antes que fosse lida, outro médium recebeu de seu guia particular a seguinte resposta. Explicação difícil, que ele não dará em detalhes. Há coisas que Jobard não pode dizer aqui. Então, uma desencarnação envolta, né, numa série de detalhes e mistérios, né, que chamam a nossa atenção. Pergunta. Agora voltando para o Sr. Jobard. O Sr. Lacroix deseja saber por que razão vários espíritos vieram espontaneamente desmentir a notícia de vossa morte.
Resposta: se ele tivesse prestado mais atenção, teria reconhecido facilmente o embuste. Quantas vezes será preciso repetir que devemos desconfiar, quase de modo absoluto, das comunicações espontâneas dadas a propósito de um fato, afirmando ou negando a intenção deliberada. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Aqui vale a pena também um detalhe interessante, né? Quantas vezes será preciso repetir para desconfiar das comunicações espontâneas dadas a respeito de um fato, afirmando ou negando a intenção deliberada? Essa afirmação aqui que é colocada, essa orientação que ele chama atenção, que naturalmente vem embasada naquilo que Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, é algo bastante curioso que costuma acontecer na nossa sociedade contemporânea. Várias vezes nós encontramos psicografias que são publicadas em redes sociais a respeito de determinados fatos que acontecem na mídia, principalmente situações mais escandalosas ou situações que chamam a atenção de personalidades, né? Nós tivemos, por exemplo, aquele caso do menino João Vitor, no Rio de Janeiro, quando ele acabou sendo arrastado por aquele veículo durante um assalto, e foi aquela grande comoção na sociedade, né? Algumas comunicações começaram a surgir. Os pais, por exemplo, disseram que que tal comunicação tinha sido recebida, inclusive, lá no Centro Espírita Leon Denis, o que fez com que a direção da casa lançasse um comunicado público informando que aquilo não tinha acontecido no centro. Quando nós tivemos, por exemplo, aquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, também a mesma coisa, comunicações começaram a surgir falando ali das tragédias, das causas, do porquê daqueles jovens terem desencarnado daquela forma, porque em existências anteriores eles tinham feito tal coisa. Então, quer dizer, várias comunicações começam a surgir a respeito desses eventos. E aí o que chama a atenção ao Sr. Jobard é exatamente isso, essa moda. Quando ele fala daquela moda, não é somente moda de personalidades, mas moda que acontece também relacionada com notícias, com eventos que acontecem no nosso tempo. E às vezes para chamar atenção, para destacar algum médium que se permite a isso, de repente ele está lá na casa dele, vem uma comunicação, ele lança essa comunicação, para poder tornar isso público. E essa publicidade acaba sendo, na verdade, trazendo um resultado negativo, e não aquele resultado que se esperava. Então essa informação que ele chama atenção aqui é algo que Kardec insistia para que questionássemos o porquê daquela comunicação, quem eram os espíritos, qual é o motivo dela, o que fazer com ela depois, né? Então, aqui o que ele coloca, né? Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mais uma observação. Durante esta resposta, outro médium escreveu o seguinte. Olha que interessante, né? Enquanto um faz uma coisa, o outro está respondendo outra coisa, bem legal. Então aqui vem a seguinte comunicação. Espíritos que gostam de tagarelar sem se importarem com a verdade. Há espíritos que são como os homens. Tomam conhecimento de uma notícia, afirmando-a ou desmentindo-a com a mesma facilidade. E Kardec continua. É evidente que os nomes que assinaram o desmentido da morte do Sr. Jobard são apócrifos. Para o reconhecer, bastava considerar que o espírito como Franklin, aqui no caso Benjamin Franklin, Volney e Voltaire, tem coisas mais sérias com que se preocupar e que semelhantes detalhes são incompatíveis com o caráter deles. Só isso já deveria inspirar a dúvida quanto à sua identidade. E, conseguintemente, sobre a veracidade das comunicações. Nunca repetiremos em demasia. Somente um estudo prévio, completo e atento da ciência espírita pode oferecer os meios de frustrar
as mistificações dos espíritos enganadores. Aqui estão expostos todos os noviços que não possuem a necessária experiência. E aqui a gente vai lembrar que esses noviços é porque Kardec naquela época estimulava, orientava as pessoas e incentivava a abrirem essa comunicação com o mundo espiritual, para que de fato compreendêssemos aquela realidade que a doutrina espírita trazia. Só que muitos desses noviços eram aqueles que, apesar de terem a faculdade mediúnica ostensiva, utilizavam essa faculdade sem qualquer tipo de preparo técnico, vamos dizer assim. Nem técnico, nem moral, para que pudessem compreender o propósito das comunicações que recebiam. Nova pergunta que é feita, então. Só respondestes a primeira carta do Sr. Lacroix. Ele deseja obter resposta das duas últimas, sobretudo da terceira, que, como diz, tinha um cunho particular, que só por vós poderia ser compreendida. Ele a terá mais tarde. No momento não o posso. Seria inútil provocá-la. De outro modo, ele poderia estar certo de que não seria eu que responderia. Então, a tal da carta que, pelo que ele fala, foi ali a causa dessa desencarnação dele. Pois é, estamos curiosos, né? Mas vamos lá. Sociedade de Paris, 21 de fevereiro de 1862, a médium Senhorita Estefânia. Primeira vez que a gente ouve falar dela, né? Kardec traz aqui. Quando a sociedade abriu a subscrição em favor dos operários de Lyon, um sócio depositou 50 francos, dos quais 25 por sua conta e 25 em nome do Sr. Jobard. A propósito, esse último deu a seguinte comunicação. Sr. Jobard novamente. Ainda uma vez vou responder, meu caro Kardec. Estou sensibilizado e reconhecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos levou à oferta que eu vos teria feito se ainda habitasse no vosso mundo. Naquele onde agora vivo não há necessidade de moeda. Assim, foi preciso tirá-la da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quanto deveis crer que a caridade não é uma palavra vã, pois os pequenos e os grandes vos demonstraram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Possa Deus nela vos manter e possais vós ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Então o Sr. Jobard assina essa comunicação. Subscrição para erigir um monumento à memória do Sr. Jobard. Essa subscrição, na verdade, é uma vaquinha virtual, né? Que a gente faz hoje, né? Mas naquela época era uma coleta de donativos para fazerem um monumento à memória do Sr. Jobard. Tendo os jornais anunciado uma subscrição para erigir um monumento ao Sr. Jobard, o Sr. Allan Kardec comunicou o fato à sociedade na sessão de 31 de janeiro último, acrescentando que se propunha a falar do assunto na revista, mas que tinha achado melhor adiar o anúncio dessa subscrição, considerando que teria pouca possibilidade de sucesso, a exemplo daquela em favor dos operários, que refletissem que mais valeria dar pão aos vivos do que pedras aos mortos. Aqui lembrando que quem queria fazer essa vaquinha virtual eram os jornais, no caso de provavelmente da Bélgica, porque ele era uma personalidade dentro da sociedade belga, né? Então ele participava ali das indústrias, ele era engenheiro e coisa e tal, né? Então ele era alguém bastante reconhecido como personalidade. E aqui seria de estranhar, né, que fizessem uma vaquinha dentro da sociedade para juntar dinheiro para levantar um monumento, né? Até porque Kardec até pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, nós chegaremos em breve,
nessa sessão, quando pergunta que importância que os espíritos dão aos monumentos e homenagens que são feitas, né? E aí os espíritos respondem que eles não dão valor nenhum, a menos que o espírito seja um espírito que dê valor ainda à sua posição no mundo material, não se desprendendo da personalidade que ele tinha vivido aqui no mundo físico, né? Então, a sociedade não tinha por que fazer isso. Então, como foi colocado, até seria estranho, né? Pessoal, vamos contribuir para levantar um monumento para o Sr. Jobá. Então aqui, né, considerando que teria pouca possibilidade de sucesso, a exemplo daquela em favor dos operários, que refletissem que mais valeria dar pão aos vivos do que pedras aos mortos, né? Então interessante isso. Interrogado sobre o que pensava, o Sr. Jobá respondeu: certamente, mas refleti. Quereis saber se gosto de estátuas? Começai por dar vosso dinheiro aos pobres. E se por acaso nos vossos bolsos restarem algumas moedas de 5 francos, mandai ele erigir uma estátua. Isso sempre dará para um artista viver. Né? Quer dizer, em consequência, a sociedade receberá os donativos que lhe forem feitos para esse fim e depositará os valores no escritório do jornal La Propriété Industrielle, na rua Bergère 21, onde a subscrição está aberta. Então está ali, o jornal La Propriété Industrielle, né? Então a propriedade industrial. Essa que é o jornal. Então muito bem, feito aqui então esse final, a gente tem aqui agora a constatação de identidade, Carrière. Então, terminada aqui essa parte do Sr. Jobá, né, a gente vai então agora continuar tratando desse tema para falar do espírito Carrière, que a gente vai aqui conhecer em seguida, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Vamos lá então. Mas enfim, a história do Sr. Jobá foi bem interessante, né? Porque a gente foi vendo um pouco da sua história em vida, depois detalhes da sua vida como desencarnado e também detalhes da sua personalidade, né? Como espírito. E todas as preocupações e agitações que ele provocou naquela época, né? Então aqui agora, Carrière, constatação de identidade. Vamos aqui seguir com os temas seguintes. Como se sabe, a identidade dos espíritos que se manifestam é uma das dificuldades do espiritismo. E os meios empregados para a verificação muitas vezes conduzem a resultados negativos. A esse respeito, as melhores provas são as que se originam da espontaneidade das comunicações. Embora essas provas, quando bem caracterizadas, não sejam raras, é bom constatá-las. Primeiro, para a própria satisfação e como objeto de estudo. Depois, para responder aos que lhe negam a possibilidade, provavelmente porque ou foram mal conduzidas e não alcançaram sucesso, ou porque têm ideias pré-concebidas. Repetiremos o que já dissemos a Lures. A identidade dos espíritos que viveram em épocas recuadas e que nos vêm transmitir ensinamentos é quase impossível de verificar, não se devendo ligar aos nomes senão uma importância relativa. Aquilo que eles dizem é bom ou mal, racional ou ilógico, digno ou indigno do nome que assinam. É isso toda a questão. Já o mesmo não se dá com os espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter nos são conhecidos, os quais podem provar a sua identidade por particularidades e detalhes, particularidades que são raramente obtidas quando se lhes pedem e que é preciso saber esperar. Tal é o fato relatado na carta a seguir. Então, a respeito dessa reflexão introdutória, a gente já estudou sobre isso no Livro dos Médiuns,
e Kardec também já falou sobre isso aqui na Revista Espírita, quando ele diz, por exemplo, que falar de um espírito recuado, vamos supor, por exemplo, que Dom Pedro II se comunique. Como é que nós podemos saber o jeito que ele escrevia, as ideias que ele transmitia? Porque tudo aquilo que ele falava era num tom que foi registrado, era num tom oficial. Portanto, nós vamos conhecer o imperador, que traz toda a sua formalidade e tudo mais. Mas e a pessoa Pedro II? Pedro de Alcântara Filho? Quem era essa pessoa? Ele era ranzinza? Ele era bem-humorado? Ele era uma pessoa autoritária? Era uma pessoa dócil? Como ele era? Então, salvo alguns estudos que ficaram a respeito da biografia dele, nós não temos como ter acesso a isso. Então, o que nós vamos analisar vai ser o conteúdo que ele apresenta, se tem alguma lógica a respeito da posição que ele ocupava. Agora, quando se trata de um espírito contemporâneo, um espírito atual, em que nós temos informações, mesmo que seja uma personalidade, não necessariamente um espírito que seja próximo, mas um espírito que, vamos dizer, Ayrton Senna, vamos pegar ele de novo, né? Lembrando do nosso saudoso Senna. Vamos imaginar então que ele traga uma comunicação, conhecendo, né, aquilo que ele dizia, as suas ações, os relatos de família, de amigos e tudo mais, nós poderíamos traçar ali algumas linhas e fazer algumas conexões com aquilo que ele foi, o que ele mostrou, e foi reforçado a partir desses depoimentos e biografias e filmes e vídeos, etc., etc., e aquilo que ele traz na comunicação. Então, o que Kardec chama atenção, que falar de um espírito do passado, ainda mais aqui no século XIX, nós tínhamos comunicações de Sócrates, comunicações de Lázaro. Como é possível verificar a veracidade dessa informação, a não ser por aquilo que ele deixou? Então, como Kardec coloca, é muito mais importante, então, desconsiderar os nomes, dando uma importância relativa e valorizar muito mais o conteúdo daquilo que ele apresenta. André colocou, né, um monte de cartas, né, e no final ficamos sem saber o que tinham as duas cartas do Sr. Jobard, né? Pois é aquele filme que não terminou, né, André? De repente, mais para frente, vem alguma coisa aí sobre ele, não sei ainda, mas vamos avançando aqui que, se tiver que vir, virá. Bom dia, professor. Vamos lá, então. Então, a respeito, mais uma vez, da identidade dos espíritos. Bordeaux, 25 de janeiro de 1862. Lembrando que nós estamos no mês de março, né? Então, estamos aqui estudando aquelas comunicações que chegaram a coisa de 1 mês, 2 meses. Meu caro Sr. Kardec, sabeis que temos o hábito de vos submeter todos os nossos trabalhos, confiando inteiramente nas vossas luzes e na vossa experiência para os apreciar. Assim, quando para nós se trata de casos de admirável identidade, limitamo-nos a vô-lo narrar em todos os seus detalhes. O Sr. Guipon, inspetor de contabilidade da Companhia de Estradas de Ferro do Sul, membro do grupo diretor da Sociedade Espírita de Bordeaux, escreveu-me a seguinte carta datada de 14 do corrente. Então vamos lá, uma carta que traz para nós uma carta subscrita. Meu caro Sr. Sabol, permiti que lhe peça a evocar em sessão o espírito Carrier, subchefe da equipe da Estação Ferroviária de Bordeaux, morto no comando de uma manobra em 18 de dezembro último, incluso e em envelope à parte os detalhes dos fatos que desejam sejam constatados e que, imaginam, seriam para nós sério assunto de estudo e de instrução. Rogo o obséquio de não abrires o envelope senão depois da evocação. Aí o senhor, então, Lipon, L. Lipon, trouxe, né? Então aqui é um pedido para o senhor Lipon, do senhor, para o senhor Sabó, para evocar então aquele funcionário, subchefe da equipe da Estação Ferroviária de Bordeaux. E aqui detalhe de novo, né? Morto no comando de uma manobra no dia 18 último, e aí então, para
trazer ali, né, algumas orientações ou algumas explicações. Mantei aquele envelope fechado e vamos lá. A 18 do mesmo mês, numa reunião de cerca de 10 pessoas distintas de nossa sociedade, de nossa cidade, fizemos a evocação solicitada. Aqui quem está descrevendo é o senhor Guipon, né? Em carta para Kardec. Evocação do espírito Carrier. Eis-me aqui. Qual a vossa posição no mundo dos espíritos? Não sou nem feliz nem infeliz. Aliás, estou muitas vezes na terra. Mostro-me alguém que não fica muito contente em me ver. Com que objetivo vos manifestais a essa pessoa? Ah, vede, eu ia morrer. Tinha medo, e tinham medo de mim. Procuravam um Cristo em toda parte para me ajudar a transpor a difícil passagem da vida à morte. E a pessoa a quem me mostro tinha um, mas recusou-se a emprestar, para que o colocassem sobre os meus lábios moribundos e depositar sobre as minhas mãos como penhor de paz e amor. Esse Cristo aqui provavelmente é um crucifixo, né? Pois bem, ela terá de me ver por muito tempo em volta do Cristo. Aí me verá sempre. Agora vou embora. Sinto-me mal aqui. Deixai que eu parta. Adeus. Né? Então olha só, né? Ele pedia para que colocasse ali um Cristo para que ele pudesse encontrar, foi recusado, e agora ele volta para assombrar a pessoa, né? Imediatamente depois dessa evocação, abriu um envelope selado que continha os seguintes detalhes. Por ocasião da morte de Carrier, subchefe de equipe em Bordeaux, morto em 18 de dezembro último, o Sr. Balten, chefe da estação ferroviária PV, mandou transportar o corpo para a estação de passageiros e ordenou a um homem da equipe que fosse ao seu domicílio a fim de pedir à Sra. Balten a imagem de um Cristo para colocar sobre o seu cadáver. Esta senhora respondeu que o Cristo estava quebrado e, por conseguinte, não o podia emprestar. Por volta de 10 de janeiro corrente, a Sra. Balten confessou ao marido que o Cristo que ela recusara não estava quebrado, que não o quisera emprestar, para não ter que experimentar novamente as emoções consequentes de um acidente semelhante, ocorrido há algum tempo e mais ou menos nas mesmas condições. Em seguida acrescentou que doravante jamais recusaria algo a um morto e assim se justificou. Durante toda a noite da morte daquele homem, ele ficou visível para mim. Vi-o durante muito tempo, postado em volta do Cristo, depois ao seu lado. A Sra. Balten, que nunca vira nem ouvira falar daquele homem, descreveu-o com tanta exatidão ao seu marido que este o recebeu como se estivesse estado presente. Aliás, não é a primeira vez que, em estado de vigília, a Sra. Balten vê espíritos. Entretanto, um fato chamou a atenção. O espírito Carrier a impressionou bastante, o que não lhe acontecia ao ver outros espíritos. Assinado Guipon. Mais abaixo se acha a seguinte citação. Essa narrativa é perfeitamente exata. Assinado Balten, chefe de estação. Julguei dever relatar o caso de identidade que acabo de expor muito raro, aliás ocorrido seguramente com a permissão de Deus, que se serve de todos os meios para ferir a incredulidade e a indiferença. Se julgardes útil publicar esse interessante episódio, encontrareis adiante as assinaturas das pessoas que assistiram à sessão. Elas me encarregam de vos dizer que seus nomes podem ser declinados claramente e que nessas circunstâncias conservar o incógnito seria um erro. Os nomes próprios que figuram nos minuciosos detalhes da evocação de Carrier também podem ser publicados. Vosso servo devotado, Sr. Sabot. Kardec agora.
Atestamos os detalhes relatados na presente carta. Atestamos que os detalhes relatados na presente carta são verídicos em todos os pontos e não hesitamos em os confirmar com a nossa assinatura. A Sabó, chefe da contabilidade da Companhia da Estrada de Ferro do Sul, 13, Rua Berenes. Chefe Collion, capitalista, Rua Sauce, 12. Emile Collion, capitalista. Langer, empregado das contribuições indiretas, Rua Peregrin, 28. Viúva Casamajô. Guipon, inspetor da contabilidade das receitas das estradas de ferro do sul de 119. Chamin de Breg. Você vai colocando vários nomes aqui, né, de quem eram os presentes, né? Aqui um negociante, um empregado do construtor de navios, outro negociante, um capitão da 88ª de linha, tenente do mesmo regimento e tal. Como de costume, os incrédulos não deixarão de levar o caso à conta da imaginação. Dirão, por exemplo, que a senhora Belter tinha o espírito abalado pela recusa e que o remorso a fez acreditar que via Carré. Convenhamos que isso é possível, mas os negadores que pouco se preocupam em analisar antes de julgar, não examinam se alguma circunstância escapa à sua teoria. Como explicarão a descrição por ela feita de um homem que jamais vira? É um acaso, dirão. Quanto à evocação, também direis que o médium apenas traduziu seu pensamento, ou o dos assistentes, considerando-se que as circunstâncias eram ignoradas. É ainda o acaso? Não, mas entre os assistentes havia o Sr. Guipon, autor da carta lacrada e conhecedor do fato. Ora, seu pensamento pôde ser transmitido ao médium pela corrente de fluidos, uma vez que os médiums estão sempre num estado de superexcitação febril, mantida e provocada pela concentração dos presentes e por sua própria vontade. Nesse estado anormal, que, segundo o Sr. Figuier, não passa de um estado biológico, há emanações que escapam do cérebro e dão percepções excepcionais provenientes da expansão dos fluidos que estabelecem relações entre as pessoas presentes e mesmo ausentes. Vedes, pois, por essa explicação, tão clara quanto lógica, que não há necessidade de recorrer à intervenção de vossos supostos espíritos, que só existem na vossa imaginação. Confessamos com toda humildade que tal raciocínio ultrapassa a nossa inteligência e perguntamos se vós mesmos o compreendeis bem. Então aqui é um ponto interessante. Quem defendia essa ideia, porque foi colocado para nós aqui, que aqueles que ignoravam, por exemplo, que não concordam que seja ali uma manifestação de um espírito, mas que poderia ser uma imaginação superexcitada, essa colocação que Kardec apresenta aqui, que o pensamento pode ser transmitido, vai com Deus, André, que o pensamento pode ser transmitido ao médium pela corrente de fluidos, uma vez que os médiuns estão sempre num estado de superexcitação febril e tal. Quem defendia essa ideia era o Padre Quevedo. Certa vez, numa entrevista, ele falava sobre as psicografias do Chico, as cartas familiares que o Chico trazia, E aí, então, ele falava que o Chico era um homem muito bom, ele não falava sobre o caráter dele, e do trabalho que ele fazia, mas ele falava sobre o fenômeno. E ele dizia que a parapsicologia pode explicar essa captação pela telepatia das ideias das pessoas presentes. Então ali pessoas muito concentradas, muito sensibilizadas, e aquela outra pessoa que é o médium, que pode ser colocado como alguém que é muito sensível e que tem aquela mente capaz de perceber essas ideias. Então aquelas informações que eram psicografadas, na verdade não eram de espíritos, porque os espíritos não se comunicavam. Tudo aquilo poderia ser captado pelas pessoas que estavam presentes.
É daí que Kardec, muitas vezes, e também nos próprios livros que foram publicados com as comunicações que o Chico recebia, que eles colocavam essa observação, que o espírito dizia tal nome, tal lugar ou tal fato, e que nenhuma das pessoas presentes tinham conhecimento. Então, quer dizer, o trabalho que era feito nesse detalhamento de informações para, primeiro, atestar a identidade do espírito e depois para atestar a veracidade do fenômeno. Então, quando alguém dizia assim, não, o médium captou o pensamento de alguém, e às vezes aparecia ali, a tia-avó Joaninha está aqui comigo. Ninguém conhece essa tia-avó Joaninha. Aí começam a fazer pesquisa na família e descobrem que uma tia distante conhecia essa tia Joaninha, que era realmente uma pessoa próxima da família. Então, a ideia do paranormal, da possibilidade dos fluidos, de captar pensamentos e tudo mais, é uma ideia também defendida na paranormalidade. Por isso que existe ali um debate, né, a respeito da veracidade das comunicações, do cuidado da identidade dos espíritos e da própria veracidade dos fenômenos, então. Tá? Então é isso, meus amigos. Encerramos por aqui, acompanhamos um pouco da saga do Sr. Jobá, no mundo espiritual e nas suas comunicações que viriam depois. E o próximo tema que nós vamos estudar, então, vai ser... Deixa eu pegar aqui... ensinos e dissertações espíritas. Então temos aqui esses ensinos e dissertações espíritas, que também foram publicados, né, como comunicações espontâneas, que vinham, né, por parte dos espíritos, trazendo ali temas diversos. Então serão os ensinos e dissertações, serão os temas de estudo que nós vamos estudar. Então aqui, a reencarnação, que veio da Holanda, lá de Haia. Depois nós tivemos uma mensagem longa, inclusive, sobre a reencarnação, o realismo e o idealismo na pintura, lá na própria sociedade, os obreiros do Senhor, de Cherbourg, não tem aqui o local, depois a gente pesquisa onde fica, mas que foi assinado pelo Espírito Verdade. Inclusive, foi colocado lá no capítulo 20 do O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois uma instrução moral, para poder aqui avançar, a vinha do Senhor, também na Sociedade Espírita, assinado pelo Espírito Santo Agostinho, caridade para com os criminosos, também um tema que foi colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Lamennais. Avançando um pouco mais, e Kardec então conclui Elisabeth de França, que é a última mensagem da edição de março de 1862. Né? Um trabalho perfeito para comprovar as complicações, das complicadas informações. Né? Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Teremos no nosso próximo encontro, então, na semana que vem, esses temas tão interessantes aqui para as nossas reflexões. Né? E é bacana a gente lembrar sempre que muito daquilo que foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1862, principalmente nos ensinos dos Espíritos, né? Daquelas mensagens que vinham lá no Evangelho, em cada um dos capítulos, Kardec foi pegando, né, pescando, selecionando essas mensagens para poder compor aquele capítulo. Então foi um trabalho que ele fez ali trabalho de pesquisa, para saber se aquela mensagem tinha um valor para poder ilustrar aquele tema que estava sendo abordado. Então a maioria das mensagens foram recebidas espontaneamente num determinado momento, e Kardec então aproveitou para inseri-las no Evangelho. Né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui, a Angelina colocou, né, um trabalho perfeito para comprovar as informações. Né? Então, quer dizer, é necessário, né, todo esse cuidado
exatamente por causa que, embora as comunicações hoje não aconteçam como aconteciam naquela época, nós temos ainda muitos médiums que recebem e publicam aquilo, muitas vezes de uma forma até um pouco tímida, talvez, mas para fazer autopromoção. Olha, eu recebi